Greetings, friends. Saudações, amigos! Hoje nós continuamos nossa jornada por meio do incrível livro O Grande Conflito, que descreve a história de Deus trabalhando por meio de seu povo fiel através de séculos de escuridão até o fim dos tempos. Mas isso é muito mais do que apenas história. Por meio dessas páginas, nós vemos a maravilhosa liderança de Deus nas circunstâncias mais difíceis. Vemos o poder e a confiabilidade da palavra de Deus e somos encorajados, sabendo disso, conforme lemos em Hebreus capítulo 13, no verso 8, que diz assim: Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Esse mesmo Jesus está conosco hoje, nos guiando individualmente como igreja, e Ele estará conosco até o fim dos tempos. Estamos agora no capítulo 12 do Grande Conflito, intitulado Os Nobres da França. Anteriormente, nós vimos como Deus trabalhou de maneira tremenda no protesto de Espira e na confissão em Augsburg. Isso marcou um triunfo maravilhoso para a reforma na Alemanha. No entanto, foi seguido por um tremendo derramamento de sangue quando milhares selaram o testemunho com sangue enquanto a Igreja Romana perseguia os fiéis seguidores de Cristo. Dias sombrios também chegaram aos seguidores na Suíça. A perseguição daqueles que desejavam receber a verdade deu origem a uma guerra civil onde Zwinglio e muitos outros crentes foram mortos. Roma estava triunfante, isto nos é dito, mas aquele cujos conselhos são desde a eternidade não abandonar a sua causa nem seu povo, suscitar em outros países obreiros para levar avante a reforma. Mesmo antes que o mundo soubesse sobre Martinho Lutero, a luz estava começando a raiar na França. Um distinto professor da Universidade de Paris, Jacques Lefebvre, vinha estudando as Escrituras. Católico devoto, ele estava na biblioteca da universidade pesquisando sobre a vida dos santos da Igreja, quando se deparou com um exemplar da Bíblia. Pensando que poderia ajudar em sua pesquisa, ele começou a ler a Bíblia. No entanto, em vez de encontrar informações sobre os chamados santos, ele encontrou o Senhor Jesus Cristo e a pura doutrina que esteve escondida por séculos. Ele estava convencido da excelência e beleza das Escrituras. Elas me parecem exalar um perfume cuja doçura era incomparável. Ao lado delas, todos os estudos humanos são uma névoa e sombra. Lefebvre estava convencido de que a maior necessidade de seu tempo era um retorno às Escrituras, e ele resolveu estudá-las com seriedade e ensiná-las a seus alunos. Mais tarde, ele traduziu o Novo Testamento para o francês, que foi publicado na mesma época em que a Bíblia alemã de Lutero estava saindo do prelo em Wittenberg. Um dos alunos de Lefebvre, William Farel, tornou-se uma forte voz da reforma na França. Muito parecido com o apóstolo Paulo, Farel veio de uma família piedosa e apoiou ardentemente a igreja estabelecida. Como devoto romanista, ardia em zelo para destruir a todos os que ousassem opor-se à igreja. Eu rangia os dentes, qual lobo furioso, declarou ele mais tarde, referindo-se a esse período de sua vida quando ouvia alguém falar contra o Papa. Ele, com seu mentor Lefebvre, tinha sido fiel na adoração dos santos, adorando em santuários e fazendo atos de penitência. Nenhuma dessas práticas, porém, lhe trouxe a paz que ele almejava. Enquanto Farel ouvia seu mentor explicar a salvação pela graça e que somente Cristo pode abrir as portas do céu e fechar as portas do inferno, ele sentiu um tremendo alívio e aceitou a verdade com alegria. Assim como o apóstolo Paulo, Farel, outrora um perseguidor, tornou-se zeloso na causa de Cristo e começou a proclamar publicamente o Evangelho. Logo, outros se juntaram a ele, incluindo um dignatário da igreja, o bispo de Metz,
que trabalhou diligentemente para instruir o clero e o povo de sua diocese na palavra de Deus. Ele fez tudo o que pôde para espalhar a tradução de Lefebvre do Novo Testamento por toda parte, e logo até mesmo os camponeses de Milk tinham cópias do livro sagrado. A luz da palavra de Deus se espalhou rapidamente, e a cada dia o número de convertidos também aumentava. Os líderes da Igreja Romana ficaram alarmados. A perseguição se acendeu na França e muitos seguidores da Reforma foram queimados na fogueira. Infelizmente, quando o bispo de Melk foi forçado a escolher entre a fogueira e a retratação, aceitou o caminho mais fácil, mas apesar da queda do chefe, o rebanho permaneceu firme. Muitos testemunharam a verdade em meio às chamas. Por sua coragem e fidelidade, falaram a milhares de pessoas que nunca haviam ouvido seu testemunho. A perseguição não impediu a propagação da verdade de Deus. Apenas atiçou as chamas da devoção e fidelidade à palavra de Deus. Amigos, hoje nós somos tão fiéis à palavra de Deus? Gastamos tempo com nossas Bíblias todos os dias, ouvindo a voz de Deus instruindo, confortando, encorajando e nos dirigindo? Estaremos dispostos a colocar nossa vida em risco em vez de comprometer a verdade de Deus? Ele está nos chamando hoje e ele diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu convido você a orar comigo agora mesmo. Pai nosso que estás nos céus, obrigado pelas fiéis sentinelas do passado. Pessoas que, ao ouvirem a palavra de Deus, compreenderam o teu tom de verdade. Eles permaneceram firmes pelo que era certo e, através do teu poder, eles foram capazes de passar pelas chamas para morrer. Um testemunho para ti, Senhor. Por isso, pedimos que nos ajudes a ser firmes em nossa determinação de defender a palavra de Deus enquanto enfrentamos o futuro e os ventos que estão soprando contra a palavra de Deus. Ajuda-nos a exaltar a palavra de Deus, a palavra escrita de Deus, que representa Jesus, palavra viva. Obrigado por nos ouvires nesta oração. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Amen.